E o Flamengo eu não tenho ideia. O Flamengo, assim, oficialmente, da minha parte, o que vai ser o Flamengo? Não sei. E quem deveria saber não sabe. A gente não sabe pelo futebol, porque está no momento, e ainda mais as pressões muito grandes sobre o Flamengo, né? São Você acha que o Rogério pode começar a ser pressionado? Olha, aí monitorando, conversando com o gente do Flamengo, o próprio Rogério e tal, assim... Ele, a gente conhece bem, ele se cobra demais. E se cobra demais no sentido de se cobrar mesmo. Calma, parece que ele é o responsável pelo Flamengo desde 1932. Não é isso. Mas ele se cobra assim e também por isso o profissional excepcional que é, e acho que no final das contas quase tudo dá certo. Mas é um momento muito forte que o Flamengo, e por característica, não estou falando que não é nenhuma virtude nem um defeito, é a característica. O rubro-negro, ele é muito entusiasmado. O Vampeta pode falar melhor que a gente. Quando o Flamengo está bem, esteve maravilhoso ano passado, é disparado a melhor coisa que existe no universo. Agora, quando o Flamengo não está tão bem, o próprio rubro-negro joga o Flamengo de uma maneira para baixo, que é um negócio assim... Então, assim, o Flamengo é bem um exemplo da maior torcida do país, a maior paixão do país, uma das maiores do planeta, de como ela é volúvel e volátil. Então, assim, o medo pode ser por aquilo que a gente falava há pouco, que é o time a ser batido, o grande time, o grande elenco da América do Sul, que podia ser pode ser tri da América, pode ser mais uma vez campeão brasileiro, claro que pode. A Copa do Brasil não dá mais. Mas, assim, essa pressão descomunal de quase que se exigir que o Flamengo ganhe tudo, claro que isso pode atrapalhar o time. E aí, gente, sabe o que eu tô pensando? Eu acho que o Rogério, como vocês, o Rogério terá um futuro muito grande como treinador. Não tem dúvida. Ele é inteligente, ele percebeu bem, começou com aquela história das conversas com o Osório. Ele queria ser presidente de São Paulo, lembre-se disso. E aí ele mudou e começou a estudar bastante, não é um empírico. Ele faz exatamente aquilo que eu sempre defendi que faça. Mas, uma coisa fica assim, se o Rogério sair rapidamente do Flamengo, e o Mauro falou sobre a paixão exacerbada, que é pra cima e pra baixo, ou é o maior ou é o pior, o Rogério vai começar a ter o quê? Ele treina o Fortaleza muito bem, passou rapidamente pelo São Paulo, rapidamente pelo Cruzeiro, rapidamente pelo Flamengo. Até que ponto a carreira do Rogério começa a ser contestada? Como é que começa? O Zé Ricardo é um gênio, o Dorival no momento, tem mais, o Adilson Batista. Justa. Pode acontecer isso com o Rogério? Pode, e principalmente no Flamengo, eu joguei lá. O Flamengo é 6 ou é meia dúzia? O Flávio, ó, vamos supor, o Curitiba, zona de rebaixamento. Joga no sábado. 3 dias depois vai para a Argentina e enfrenta o Racing. Um empate, um tropeço, que não é difícil, que aconteceu contra o Atlético Goianiense. Um empate. Já vai pressionado para pegar o Racing. Chega lá na Argentina, você consegue um empate lá, mas com o status que o Flamengo tem de super plantel, tudo, a torcida do Flamengo e a imprensa cobra que o Flamengo vai lá, pegue o Racing na Argentina e ganhe. E aonde a competição que o Flamengo está de olho mesmo, eu lembro bem que o Flamengo cresceu muito no ano passado, quando saiu da Copa do Brasil. Quando foi eliminado pelo Atlético Paranaense. Aí dali, o futebol do... Deu tempo de treinar, mas agora não vai dar. Primeiro que é o seguinte, a história do Rogério é toda contada no São Paulo. E não é uma coisa que tem 10 anos. Não tem 5 anos que o Rogério parou de jogar. E fica muito na cabeça do torcedor. Aí você pega o Domenech, que foi eliminado, foi demitido com 70% ou 74% de aproveitamento. Em 3 meses. Isso é só no Brasil. Só no Brasil. O Rogério corre riscos com o Flamengo. Não tô dizendo ele, a culpa não é dele. Não, tô falando de dirigente, torcida, todo mundo. Ele vai começar a ter dificuldades. Uma coisa sobre o Rogério, treinador, uma coisa que eu sempre fico meio assustado quando acontece. O Rogério chegou no Flamengo há uma semana. E ele chegou tratado como assim um treinador, o maior de todos. Guardiola brasileiro. Muita gente falando, se o Rogério agora chegando ao Flamengo é um passo para ele chegar à seleção brasileira. Pô, eu gosto muito do trabalho do Rogério, acho que ele é um dos treinadores jovens com maior potencial, acho sim que ele será um treinador top, pode um dia dirigir a seleção brasileira, tudo isso pode acontecer. Mas o problema é quando você gera uma expectativa absurda e depois você cobra o profissional pela expectativa que você gerou. Não ele. O Rogério nunca falou essas coisas. Nunca falou, eu vou ser técnico da seleção, eu vou ser técnico do Real Madrid, eu sou o melhor treinador. Ele nunca falou isso. Ele faz o trabalho dele e pra mim o trabalho dele é bom. E no Flamengo não tem trabalho nem bom nem ruim. Ele não tem trabalho ainda no Flamengo. Tá começando. Não existe ainda trabalho. Como é que é o trabalho do Rogério no Flamengo? Não tem. Tem uma semana que ele tá lá, não existe. Uma semana de mata-mata, né? Como São Paulo. E 3 jogos, né? Ele jogou 3 jogos em uma semana. Não tem trabalho ainda do Rogério no Flamengo. E uma coisa que é muito clara: o Rogério, como eu falei, eu gosto muito, acho que ele tem muita qualidade e tem um potencial enorme.
Mas aqui no Brasil, principalmente, você precisa de uma série de circunstâncias para que você dê certo. E aí eu vou citar o Rogério e vou citar o Tite, hoje treinador da Seleção Brasileira. O Rogério Ceni, ele já passou no São Paulo e no Cruzeiro e rapidamente saiu dos dois. E não saiu porque ele é ruim. Ele saiu porque eram clubes difíceis de trabalhar e ele não teve tempo nem paciência dos dirigentes para seguir. E no Fortaleza ele teve esse tempo. E aí, um lugar que te dá liberdade para trabalhar, te dá tempo, aliado à qualidade do profissional, tem tudo para dar certo. E deu certo. O Fortaleza deu a ele tempo, espaço, estabilidade e ele tinha capacidade de fazer um trabalho nessas circunstâncias. Ganhou 4 títulos lá, 2 inéditos, levou o Fortaleza a um 9º lugar, pela primeira vez classificou o Fortaleza em uma competição internacional. E é um conjunto ali. O Fortaleza deu tempo e estabilidade para ele e ele, bom técnico que entregou ao Fortaleza os resultados. O Tite, quando ele começou, ele surgiu para o futebol nacional, ele foi campeão gaúcho com o Caxias, depois ele foi pro Grêmio. E ganhou uma Copa do Brasil em cima do Corinthians, no Morumbi, com o Grêmio jogando muita bola. Muita bola. E ele era considerado ali naquele momento, esse é uma das revelações de técnico aqui do Brasil. Até ele se estabilizar no Corinthians lá em 2011 e 2012, passaram uns 10 anos. Uhum. E nesse período, o que ele passou? Ele passou pelo Atlético Mineiro, pelo Palmeiras, São Caetano, pelo próprio Corinthians, pelo São Caetano. Pelo Galo ele participou da campanha do rebaixamento. Não estava Sim. quando rebaixaram, mas participou. No Palmeiras, a torcida foi pra cima dele no aeroporto e ele era um time horroroso do Palmeiras, que ele tirou da zona do rebaixamento, colocou e o Palaia... fora. Bobagem. Teve no Inter, onde até ganhou uma Sul-Americana, mas o Tite já estava entrando naquela de ser um cara com desgaste, não porque ele fez trabalhos ruins, mas porque já estava indo de um clube pro outro, não consegue parar em lugar nenhum, não por culpa dele, por culpa do sistema, e o Corinthians deu a ele tempo, e aí ele entregou. Que por pouco quase Por acaso, porque sim. o Andrés não tinha dinheiro para pagar multa e o Muricy não aceitou pro Corinthians. O André tinha 2.400.000 motivos para não pagar e o Muricy não quis Assim, ir. é um conjunto. O Tite, nesses 10 anos, ele era ruim, ele ficou bom no Corinthians? Claro que não. Ele era bom no Grêmio, ele ficou ruim por 10 anos, aí no Corinthians ele ficou bom? Ou o Fernando Diniz, como estão falando agora. Não, Agora o eu queria Diniz que começasse evoluiu. a falar do Fernando Diniz. Vamos O lá. Diniz evoluiu. Claro que você evolui, mas já tô vendo qual é a desculpa oficial, né, das críticas, que o Diniz tá diferente. Ele tem diferenças em alguns jogos, mas ele tem as ideias dele são as mesmas. Por que ele tá dando certo no São Paulo? Porque, por motivo que seja, ele tá 1 ano trabalhando lá. Se o São Paulo manda ele embora depois do jogo do Mirassol, ele poderia... Já tava caminhando. De novo, o Diniz não deu certo, mas que coisa, não dá certo. O Diniz está há 3 anos na Série A do Brasileiro, né? Que falam do Diniz, o Diniz não ganha nada. Parece que ele tá há 15 anos jogando a primeira divisão e não ganha. É o 3º ano dele na elite. Era que nem quando cobrava o Luxemburgo que não ganhava Libertadores. Sim, ele não disputava. O Cuca era cobrado, sofria com isso. O Cuca. Pô, o Diniz O Abel até ganhar o Libertadores e o Mundial era vice, e várias coisas, Levi se culpe. Sim, mas é o Levi, terceiro ano do cara na primeira divisão, parece que o cara tá 20 anos aí e não ganha nada. É complicado isso. Eu acho que você tem que saber quem você tá contratando e escolhi o Abel Braga. Como eu já falei aqui, não seria a minha escolha, mas quem decidiu isso teve algum critério para escolher. Beleza, acho que o Abel é o técnico pro nosso time. Tá legal, agora você deixa o cara trabalhar em paz. Então, eu acho que seria muito absurdo tirar os dois, tanto um quanto o outro, daqui a 2 semanas depois dos confrontos da Libertadores. Eu acho que tanto o Rogério quanto o Abel e qualquer um tem que ter um mínimo de tempo para trabalhar. Até agora, o Rogério não tem nada a ver, mesmo se tivesse sido 10-0 pro Flamengo ontem, também não teria nada a ver com o Rogério. O Rogério nem treinou o time. Como o Abel também não treinou o Inter. Não existe uma semana, um trabalho, pro bem ou pro mal, não tem como. Não tem trabalho de uma semana. Pois é. E mais ainda se o Jorge Jesus cair lá no Benfica. Aí muda tudo. Aí ferrou tudo. Aí vira um... Mas você acha que ele tem a chance de cair mesmo? É o barulho que a gente tá ouvindo nas redes. Em setembro ele ganhou o troféu de melhor treinador do mês. Foi o primeiro que ele Então chegou não lá. foge muito do Brasil, E né? agora depois ele... não é tão normal assim na Europa. Mas ele chegou muito desgastado. Porque ele tinha saído do Benfica pro Sport e tal. Então ele estava muito desgastado. Ele já chegou com desgaste. Então que a gente ouve de tudo, né? Desde que tudo bem até que pode cair. E sei lá. Enfim. O dinheiro que os caras ganham é muito grande, né? O meu negócio, cada um sabe da sua vida. Agora, quem faz o negócio, que pague pelo que faz. Se a gente fizer uma bobagem na nossa vida, nós pagamos. Então, tudo tem que ser a mesma coisa. E se você contrata um treinador, um preparador físico, um jornalista, qualquer um,
você pede pro seu chefe, o chefe te paga, claro que ele é responsável. Ah, é muito. Cara, é você que assinou. Não tem muito, exatamente. Cara, você não existe muito. É o que acordamos. Foi Claro. isso. Claro, aí tem uma pandemia, tem uma série de situações. Ok, mas você contratou o cara não te forçou a nada. Claro.